bem-vindos ao primeiro DV Roadcast Drive Your Performance. Hoje estamos a receber um clínico da nova geração com uma forte presença na estética e na reabilitação e comunica a medicina dentária de uma forma muito moderna e clara. Connosco Igor Saraiva Rodrigues. Obrigado, Igor, por teres aceito aqui o nosso convite, por seres o nosso primeiro convidado inaugural deste podcast. E pronto, e olha, e vamos ter aqui uma conversa um bocadinho informal para fazer companhia aos profissionais que estão ao caminho do seu trabalho. O objetivo é criar aqui umas conversas pequeninas que aportem conhecimento e know-how a todos nós e que, assim, naquele caminho que é geralmente um tempo um bocadinho perdido, que nos faça aprender e crescer e evoluir mais profissionalmente. Ah, Como é que te sentes aqui no metaverso? Antes de mais nada, Igor, como é que está a ser? Olha, quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui na Inês, Dental Vortex. E é muito legal, é uma experiência nova aqui pelo Brasil. Eu ainda não tinha visto algo parecido, então eu acho que tem muito a entregar esse, essa iniciativa, né, que tão inovadora, digamos assim. Vamos a isso. Olha, eu tinha aqui umas primeiras perguntinhas para percebermos um bocadinho como é que foi o teu percurso até aqui, como é que descobriste a medicina dentária e dentro da medicina dentária depois, como é que decidiste pela área da estética e da reabilitação, que acabaste por ser uma pessoa relativamente nova, trilhaste um caminho na parte da estética e da reabilitação já bastante firme. Como é que foi todo esse seu caminho até aqui? Explica-nos lá. É interessante. Eu tenho uma historinha, inclusive, para contar a respeito disso, de como de fato iniciou a minha caminhada dentro da odontologia. Então, eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Hoje eu tô no 33, quase completando 34, Jovem. jovem. Porém, com 14, 15 anos, eu fui fazer um estágio num consultório odontológico de um tio meu. E lá eu vi que eu tinha aptidão por aquilo e gostava de fazer. Então, além dele ser dentista na mesma área que eu sou formado, ele também era um técnico de laboratório, antes de se formar dentista. Então eu aprendi muita coisa laboratorial, aprendi muita coisa do dia a dia clínico mesmo, e não foi difícil eu escolher a odontologia como profissão. Então logo depois eu fiz a graduação, fui me especializando e tudo mais, e sempre foi o foco, ter, a reabilitação oral. Então restaurações, levantamento de mordida, aquele planejamento que não é um planejamento só dente a dente, né, é um dente em específico. Tu acabaste por ter o melhor de 2 mundos, na realidade, porque tu começaste logo a ver a parte laboratorial, portanto, que é um conhecimento altamente estruturante para quem vai na área de reabilitação, não é? E ficaste também com a parte da medicina dentária propriamente dita, porque eu acho que é às vezes uma das lacunas da área da reabilitação, e eu também estou na área mais da reabilitação, é precisamente essa, que é, às vezes alguns colegas têm algum conhecimento e têm bastante e vão tendo cada vez mais à medida que trabalham na área mesmo da medicina dentária reabilitadora, mas depois falta-lhes ver a outra face da moeda, não é? Que é a parte do laboratório, e essa parte é muito importante, porque nós precisamos de nos dar algumas informações e temos que perceber um bocadinho como é que funciona do outro lado para conseguirmos entregar-lhes e eles nos entregarem a nós, não é? Exatamente, até mesmo porque, por exemplo, eu também faço implante, né, também sou implantodontista. Uhum. É uma área que eu não dou aula, porém é uma área que eu atuo no meu dia a dia clínico. E olha como foi importante esse relacionamento com a parte técnica laboratorial. Hoje em dia é muito mais fácil de eu planejar um caso, uma reabilitação sobre implantes, tendo a noção, a visão de onde cada dente vai estar. Então, assim, esse pré-planejamento se torna mais fácil justamente pelo conhecimento que eu adquiri lá do passado, não é? Claro, o planeamento pré-protético, não é? Que nós agora no digital fazemos sempre, não é? É o É, planeamento reverso. reverso, Ver primeiro onde é que ficam os dentes e só depois é que fazemos a parte da implantologia. Isso é fundamental para conseguirmos a parte, equilibrar a estética e a função cada vez mais. Olha, e diz-me uma coisa, o que é que te entusiasma mais, se é que podes dizer assim, não é?
no teu trabalho atual? Gostas mais de dados de formação ou gostas mais da área das consultas? O que é que te preenche mais? Olha, são 2 coisas que me realizam muito, né, mas de formas diferentes. No consultório, eu tenho a oportunidade de transformar diretamente a vida de um paciente, né, ter o resultado ali de imediato, face a face, saber a expressão dele num pós-procedimento, ao fim desse procedimento. Na formação, eu sinto que consigo multiplicar isso, porque aquilo que eu ensino acaba chegando a muitos outros pacientes através dos meus alunos. Claro. Então hoje eu diria que ensinar é um impacto muito grande, porque é a forma de amplificar o que fazemos no nosso dia a dia clínico. E eu gosto também de falar, inclusive para os alunos, que eu sou um professor clínico. Então, além do embasamento científico, eu consigo entender o que eu estou fazendo, o que de fato dá certo, o que de fato não dá certo, o que é mais difícil, o que é mais fácil, qual é o caminho que eu devo seguir. E trazer essa base científica para o dia a dia clínico e ter, na realidade, o dia a dia clínico acaba facilitando até estudar a aula, de apresentar para os alunos o que é fácil, o que é difícil, vocês entender melhor as suas dificuldades. Claro, não há nada melhor do que conseguir dar uma aula baseada na prática, não é? Porque quando nós fazemos fundamentados só na parte teórica, acaba por ser um bocadinho vazio. Se nós passamos a nossa teoria, o nosso conhecimento baseado naquilo que são as nossas dificuldades e aquilo que tivemos de ultrapassar e com o conhecimento dos desafios da própria prática, é uma visão completamente diferente de ensino. Eu acho que sim. Olha, diz-me uma coisa, qual foi assim a reação até hoje, se consegues isolar uma, mais especial ou que mais te sensibilizou num doente até hoje? Assim, uma que recordes de uma maneira especial? Olha, assim, muitas vezes o paciente chega aqui inseguro, retraído, né, com aquele sorriso. Eu já ouvi várias vezes o paciente falar assim: "Olha, como foi bom fazer o tratamento, eu voltei a sorrir, voltei a mastigar novamente". Mas teve um caso muito especial de uma paciente que eu acredito que ela deveria estar passando por algum momento difícil da vida dela, e ela chegou desse jeito, bem cabisbaixa. A gente conversava, dava pra ver, assim, que faltava aquela alegria no rosto dela, sabe, no sorriso dela. E o procedimento dela era um procedimento até que relativamente simples, sabe, de facetas. Falei: "Tá, vamos fazer", né, não tive um mega planejamento, foi realmente algo muito simples, inclusive bem direto. Mas, quando eu finalizei aquele tratamento, acho que a gente fez em 2 etapas, em 2 sessões. Quando eu finalizei o tratamento, eu tô inclusive aqui no consultório. E ela levantou e nós temos um espelho aqui grande, e ela olhou, assim, o sorriso dela, e naquele mesmo momento os olhos dela começaram a encher de lágrimas. E eu com a minha auxiliar aqui dentro do consultório, olhamos aquilo assim, né, e gerou aquela sensação boa, né, dentro da gente. E Sim. ela olhou assim pra gente, voltou, né, a olhar pra gente assim: "Cara, ficou muito bonito, ficou incrível". E ver esse Ela ela emocionou-vos quais a vocês, não é? Exatamente, ter visto aquela paciente chegando toda cabisbaixa e relatando algumas coisas pessoais dela, e no final ela sorrir e falar, ver aquela autoestima sendo elevada naquele momento, foi muito prazeroso e de fato foi marcante, Pois, de verdade. há casos desses, não é? É sempre muito importante. Olha, e como é que és tu, assim, fora da clínica? Se não for a parte profissional, quem é o Igor sem a bata do dentista da esquina? Ah, eu sou o Igor simples, sou o Igor caseiro, sou o Igor cristão, sou o Igor que gosta de treinar jiu-jitsu todos os dias basicamente, né, pra desestressar, para brincar. Gosto de estar sempre com a família, eu gosto de criar boas memórias com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, meus parentes. Então assim, o Igor fora da bata é um Igor super simples que gosta das coisas simples da vida. Olha, há uma coisa muito gira que, quer dizer, que seguramente os nossos ouvintes não sabem, é que tu foste um dos primeiros, utilizadores da nossa plataforma. Foste uma pessoa que nos trouxe imenso input das alturas, numa altura em que ainda tínhamos muita coisa, mesmo a nível de entrada e tudo para melhorar.
e foste sempre um early adopter, tecnológico. Isso é uma coisa que está assim contigo. Estas perguntas, lembrei-me agora porque nem me tinha, só agora é que veio esta ideia realmente que tu foste um dos primeiros que esteve connosco. Tu és uma pessoa assim a nível tecnológico, gosta de conhecer coisas novas antes mesmo delas aparecerem. Como é que tu és a esse nível, fora do trabalho? Eu sou uma pessoa curiosa, mais ou menos assim, uma pessoa curiosa e tá sempre que surge algo novo, inclusive da nossa área, né, eu tento saber entender, mas entender justamente por essa curiosidade, assim, eu acho que curiosidade, num certo nível, é muito bom, é porque faz que a gente, entenda cada vez melhor o que está acontecendo, né, e não fique desatualizado. E quando eu vi o Dental Vortex, algo que ainda não tinha visto em canto nenhum mesmo, assim, e tu me apresentou Dental Vortex, eu achei super interessante, fui vasculhar um pouquinho, digamos assim, fui tentar entender um pouco mais, e de fato eu enxerguei, assim, um futuro nisso, um futuro no sentido de o que está por vir, né. Eu acho que é um sistema que foi criado aí, como tu falou, foi um dos primeiros ali a dar uma testada, dar uma olhada, e eu tô achando incrível mesmo, eu acho que tem muito a somar dentro da nossa área, muito a somar dentro da medicina dentária. Sim. E tu vais fazer parte disso, felizmente. Olha, nós desafiámos-te a trazer aqui um caso clínico seu, que irá postar ou que já postaste no nosso feed, assim de uma forma resumida, diz-nos em que é que consiste esse caso clínico, porque é que escolheste, qual é a informação que é mais importante transmitires, a partir dele, assim de uma forma muito sucinta, porque depois as pessoas nós vamos convidá-los a irem ao feed e a verem, depois tirarem dúvidas contigo no teu curso, o que quiserem. Olha, tem um caso clínico aqui que eu me recordo, que eu acho interessante, que eu sempre dou aula a respeito dele, Uhum. que é um caso clínico de um noiamento 22 de um lateral, de uma restauração de face 4, né, uma restauração de ângulo, né, incisal. E essa paciente quando chegou até mim, ela chegou com o dente escurecido. Parecia assim, eu olhei assim, falei: "Será que tem tratamento endodôntico realizado?". Fui investigar, vi que o dente dela era vital e tudo mais. Eu falei: "Olha, vamos trocar essa restauração, que eu tô achando que é uma simples, eh, escolha errada de cor que colocaram aí no teu dente". E era exatamente isso. Eu removi toda a restauração, depois a gente vai ver aí no vídeo o passo a passo desse caso muito legal. Então, eu removi toda aquela restauração antiga. Não era uma restauração que apresentava infiltrações, mas era uma restauração estética que incomodava o paciente. Então, o que que eu fiz? Removi toda a restauração, fui fazendo a estratificação passo a passo, inclusive uma estratificação simples, mas eu utilizei corretamente as resinas e as suas opacidades. E o final imediato foi assim muito bom. O resultado ficou muito bom. Então, aquele dente que parecia ser um dente escuro por algum tipo de tratamento endodôntico, por algum tipo de lesão, trauma ou algo do tipo, na realidade foi uma má escolha de resina. E eu acho que é uma das situações que o aluno acaba errando muito. Escolhe a resina de opacidade que não deve escolher para dentes anteriores. Então, assim, é um caso muito interessante, muito legal, de uma reviravolta que nem parecia acontecer, mas que resultou numa estética onde o paciente saiu super satisfeito daqui. E tu vais, dar dicas sobre, a escolha das resinas também no teu curso, certo? Ok. Exatamente. Uhum. Eu vejo que hoje em dia é muito difícil o aluno escolher a cor certa, até mesmo porque existem muitas fabricantes com nomenclaturas diferentes, uma é WE, outra é BL, outra é XLE, outra é enfim, Sim. eles não estão seguindo um padrão, né, universal, por mais que haja ali um padrão universal através de escala Vita, mas não tem um padrão universal, então eu quero dar a entender ao aluno como escolher de uma forma simples, baseado exatamente no natural, baseado exatamente no que é composto o dente, né, qual é a sua translucidez, qual é a sua opacidade, para não ficar naquelas nomenclaturas, porque uma coisa que eu vejo, que os alunos ficam com a cara assim: "Não estou entendendo nada,
Às vezes eu começo a falar isso de propósito. Eu começo a trazer um monte de nome de resina de marcas diferentes e todo mundo fica Fosse perdido. partido, claro. Exatamente. Aí eu concentro a atenção e explico de uma forma muito simples para todos entenderem e como escolher a resina de uma forma adequada. Sim, sim, sim. É muito importante isso também, porque assim a forma pode estar perfeita, mas o olho, a primeira coisa que pega é a cor. Portanto, sim, sem dúvida. Olha, de que forma é que comunicas? Nós sabemos que na área da estética dentária, a expectativa do doente é uma coisa muito importante, porque nós temos de calibrá-la muito bem com aquilo que é os limites do nosso tratamento. Então, de que forma é que tu comunicas o plano de tratamento, vais propor, de forma a que, que o paciente fique esclarecido e que aceite fazer e que tenha uma expectativa bem redonda, bem alinhada com aquilo que é o que nós pensamos, o que tu pensas vai ser o final do tratamento. Olha, Inês, eu vejo assim, ó, o paciente sempre chega aqui com uma demanda, né? Por quê? Com uma queixa principal. A gente não aprende isso lá na formação, na graduação? Qual é a queixa principal do paciente? E o que está acontecendo hoje em dia? O dentista desvia a queixa principal do paciente e propõe um tratamento que às vezes o paciente nem quer. Então, o que que eu faço? Eu escuto sempre o paciente. Às vezes a gente fica conversando aqui 20, 30 minutos só de conversa porque eu quero entender o paciente. Então, vê se tu concordas comigo. Não é muito mais fácil de apresentar um tratamento em cima da queixa do paciente, ou seja, em cima de uma resposta que ele quer ter. Então fica muito mais fácil. Então, se o paciente tem um dente escurecido, se o paciente tem um dente com diastemas, com aqueles espacinhos entre os dentes, ou se ele não está mordendo direito, ou se tem desgaste, eu sempre vou apresentar um plano de tratamento em cima da queixa principal do paciente. Eu acredito que isso facilita o fechamento, porque querendo ou não, nós somos da saúde, mas também envolve uma venda, né? Vamos se dizer assim, a gente precisa vender aquele tratamento. É claro que existe tratamento mais simples, e é aí que eu entro com um plano A e um plano B, digamos assim. Eu sempre vou mostrar para o paciente o plano A e um plano B. E no que ele escolher, eu sempre vou estar orientando ele e gerando aquele tratamento para ele. E na maioria das vezes, eu me considero inclusive um bom vendedor, modéstia à parte, mas eu acho que quando a gente escuta o paciente e leva a verdade para ele em cima de um tratamento, ele vai absorver, ele vai aceitar e no final das contas, ele sai daqui satisfeito. É Olha, é que ainda hoje, assim, eu acho que tens toda a razão, isso é muito alinhado com aquilo. Hoje a Juliana estava, que é do nosso marketing, para quem não sabe, a maior parte das pessoas não saberá, claro. E estávamos aqui a fazer a aprovação da newsletter que vai sair hoje, em princípio, portanto, para o podcast provavelmente já saiu essa newsletter, que tem tido temas incríveis, e que o tema 2 tinha mesmo a ver com o custo de adquirir um novo doente e o de manter e como se mantém um doente que já temos. E estava lá a estimativa até, pronto, a parte estatística de que é muito mais caro adquirir um novo doente, mas se manter um doente que existe é uma coisa que é muito importante e passa muito por isso, pela relação, pela escuta, por entender o doente, que o doente tem de sentir, o paciente tem de sentir que não é um número, não é que não é uma estatística. E essa atenção que se lhe dá é importante para ele no sentido da confiança e da ligação, e é importante para nós para conseguirmos entender exatamente o que é que ele precisa, porque às vezes aquilo que ele liga não é necessariamente aquilo que nós achamos que é importante nos estabelecimentos do sorriso, o que seja. Às vezes para ele é uma coisa, se tirarmos aquela manchinha que nós nem estamos a ligar muito, para ele fica satisfeito. E para nós, se calhar, nós precisamos de alinhar de canino a canino, fazer uma série de coisas. Portanto, é entender muito bem o que é que do outro lado eles pretendem para nós conseguirmos dar-lhes o que também sabemos fazer, não é? Acho que é um É, pouco aí. exatamente, assim, eu vou só acrescentar algo rapidinho, a maioria dos meus pacientes, né, eu falo muito de paciente, porque eu levo exatamente esses exemplos para os nossos alunos. A maioria dos meus pacientes são pacientes acima de 45 anos, pelo menos uns 70, 80% deles. Uhum, Então, são pacientes, inclusive, mais difíceis de serem convencidos. uhum, Mas eu não tenho essa dificuldade grande justamente porque eu escuto eles.
eu escuto eles e apresento né, um plano de tratamento em cima da demanda deles. E nisso, nessa é claro que eu quando eu estou conversando com o paciente, eu também estou levando informações técnicas, até mesmo para ele entender que eu tenho autoridade naquele assunto, que eu entendo, que eu já faço há muito tempo, tudo mais, né. É mesmo como você falou, assim, é um jovem dentista. E realmente muitos pacientes chegam e olham assim: "Olha, ele é jovem", mas quando a gente começa a conversar, eu acho que a experiência, né, vai contar bem, vai pesar na resposta do paciente, né, no fechamento, digamos assim, do Área tratamento. de confiança para fazerem contigo, não é? Eu acho que Exatamente. sem dúvida. Olha, assim, entre os erros que mais costumas ver quando dás formação na nossa área e associada a isso uma dica prática fácil de aplicar já amanhã que qualquer profissional deveria seguir. Conta-nos. Eu acho que um dos maiores erros, assim, inclusive um tabu, né, é exatamente a escolha da cor. Então, pela inúmera quantidade de marcas que nós temos aí no mercado e nomenclaturas e tudo mais, muito aluno tem dificuldade de escolher a cor. E uma dica prática, direta é, por exemplo, tem uma restauração de classe 3, classe 4. Na camada de esmalte, utilizar esmalte A1, mas tem que ser uma resina de opacidade de esmalte mesmo, né, que é uma resina levemente translúcida, não é nem muito translúcida, mas também não chega a ser opaca. É uma dica super simples que funciona muito bem e 80% dos seus casos você vai acertar simplesmente utilizando essa resina como camada final de esmalte. Olha, boa. Bem direto. Sim, senhora. Obrigada. Olha, como vês a medicina dentária no Brasil nos próximos anos e já agora podes também estendê-la ao resto do mundo? O que ainda nos falta fazer, assim, uma visão mais global? O que é que pensas aqui da medicina dentária a nível global? Olha, aqui no Brasil e assim como no mundo, eu acredito que a questão da era digital, né, chegou e chegou com força, chegou pesada e acredito que quem ficar fora dela vai acabar saindo do mercado em algum momento, né. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa parte da digitalização, da tecnologia e tudo mais acaba afastando o dentista do paciente, né, acaba tendo muitos protocolos já pré-determinados e não tem talvez não tenha futuramente um raciocínio lógico por trás, raciocínio lógico onde o próprio dentista tem que olhar aquele paciente, examinar um paciente de uma forma mais detalhada, não deixar simplesmente para o laboratório, que é o que eu já estou vendo, né, nem um futuro distante. Tem a tecnologia, aí o aluno vai lá e faz os preparos e molda e manda tudo para o laboratório resolver. Como se o laboratório tivesse que saber tudo, tem que aumentar a dimensão vertical ou não, tamanho de dente, largura de dente, cor de dente. Eu acho que o digital vem e veio com força, assim, para ajudar a gente, mas a gente tem que continuar sempre aprendendo e não deixando o paciente distante da gente, eu acredito que seja mais ou menos isso. Também acho que sim. Olha, e quais são as maiores dificuldades que vês aqui nos nossos jovens? Tu das mais aulas, geralmente a mais novinhos que acabaram de se licenciar ou a colegas mais velhos e nos novos, quais notas que são as maiores dificuldades que eles têm? Sabes que eu acredito que seja mais com relação à perseverança, sabia? Ok. Acreditar naquilo que eles estudaram e tudo mais, não ter medo de errar, não ter medo de: "Ah, tropecei, caí, levanta, vamos para a próxima", mais ou menos assim. Após o pó, não é? É, ter a vontade de aprender. Eu lembro que na época 15, anos atrás mais ou menos, eu buscava o estágio de graça, eu não Claro. queria nem estava visando o financeiro, né, o monetário, eu estava visando o Queria aprendizado. aprender, não é? Exatamente. E quando eu me formei, há anos atrás, eu lembro que o meu primeiro emprego, digamos assim, mais formal, eu fui contratado para ficar 2 dias na semana, né, 2 turnos na semana. Só que eu vi que tinha espaço para eu ficar mais tempo, pelo menos olhando. Tipo assim, eu cheguei lá com o dono e falei assim: "Ó, deixa eu ficar aqui,
eu fico do teu lado, auxiliando, te ajudando aqui, eu só quero ver, só quero entender aqui o teu passo a passo e tudo mais. Eu acho que com mais ou menos 1 mês ou 2 meses eu já estava trabalhando de segunda a sexta, É no verdade. atendendo pacientes, então eu acho que essa força de vontade do aluno hoje em dia está em falta, né. E aí o que que isso gera? Eles não conseguem ter um retorno imediato que, né, Ficam não frustrados. põe eles ter, e ficam frustrados e acabam querendo desistir da profissão. Ou muitas vezes acontece ali alguma falha técnica, digamos assim, no próprio procedimento que não deu certo, o paciente não gostou, e também se sentem frustrados e querem desistir, querem parar. Eu acho que essa determinação dos novos alunos é que está faltando, né, não desistir, perseverar um pouquinho mais. Tem a ver com uma geração também que tem um retorno imediato da maior parte das coisas que Exato, procura, não é? Tem muito a ver com exato. pronto, olha, é uma boa perspectiva e é uma coisa que sim, sem dúvida tem de melhorar. Tem muita coisa boa, sem dúvida, mas esta noção de que é uma curva de aprendizagem, que as coisas não são imediatas, traz depois à frente um retorno muito grande na vida. E pronto, olha, Igor, o nosso público, entretanto, já está a estacionar o seu carro e já estamos aqui a acabar o nosso roadcast. E, portanto, gostaria de pedir aqui uma mensagem sim, simples para deixares à nossa comunidade antes de terminarmos. Também queria aproveitar, antes de mais nada, para dizer que o Igor vai estar connosco no curso do Vortex Learning. O curso é Facetas em Resina 4 horas para resultados de alto nível. Vai ser no dia 9 de maio, onde vai aprofundar mais estas temáticas. Para além disso, ainda vai fazer uma mini aula exclusiva com dicas práticas sobre este tema também, que vão ser assim 20 minutos curtinhos na nossa área free no dia 30 de abril. E estão todos convidados já para isso. Temos alguns lugares limitados, mas é na área free, portanto, depois inscrevam-se, estejam atentos a mais informações sobre o assunto, está bem? Mais coisas, registrem-se também na nossa plataforma na área free para verem o caso clínico e para tirarem dúvidas depois com o Igor e aproveitem de pôr os vossos casos clínicos também lá. Serão muito bem-vindos. É uma área de partilha que inclusivamente pode ter monetização associada, portanto pesquisem, informem-se e tirem dúvidas connosco também. Igor, diz-me então a tua mensagem aqui para a nossa comunidade, por favor. Olha, quero logo agradecer pela participação aqui no Data Vortex, esse roadcast muito interessante, muito legal. Eu quero deixar aqui como uma mensagem final, um versículo, né, que está em Provérbios 4:7, que fala assim: "A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento." Eu acho que até linkando com o que a gente está fazendo aqui, Sem dúvida. buscar por mais conhecimento, adquirir sabedoria é super importante, inclusive é um provérbio bíblico, né, então vamos buscar mais esse conhecimento. Eu estou aqui disponível para gerar conhecimento para vocês, dar todo o conhecimento possível que eu conseguir dar, e eu acho que vai ser muito legal a nossa interação aí nos próximos capítulos, né, digamos Sem assim. dúvida. Sem dúvida. Olha, obrigado outra vez novamente, Igor, por ter estado aqui connosco. Foi um prazer enorme receber-te aqui no nosso metaverso. Obrigada a todos vocês que estiveram aí desse lado a ouvirem ou ver-nos no YouTube. Eventualmente, este foi o nosso primeiro episódio do DV Roadcast Driver Performance. Até breve e estejam atentos até ao próximo episódio. Adeus. Bem-vindos ao primeiro.